E aí, pessoal, tudo bem? Olha, hoje vamos retomar os nossos bate-papos, as nossas entrevistas, mas só que no estilo a lá 2021/2022, que agora é tudo online, né? Afinal de contas, a gente não precisa mais perder tempo ou marcar um grande encontro. Apesar que encontrar as pessoas é sempre muito bom. Principalmente quando a gente fala um camarada que é meu grande amigo já há muito tempo, o Edson Oséias, que além de grande amigo, trabalhou comigo como editor por muito tempo. Então, quem olhar os vídeos ali de acho que 2017, 2018, mais ou menos, né, Edson? Você editou bastante coisa. Eu acho que o Edson deve ter editado uns 100 vídeos para mim. Então, dos quase 1.000 do canal, podemos dizer que o Edson editou uns 10%. Por Tudo aí. jóia, Edson? Como é que você tá? Tudo jóia. Um grande prazer estar aqui conversando com meu mestre, meu amigo Adilson Pinheiro, um dos dinossauros aí do YouTube. Um cara que tem muito conhecimento, já passou muita coisa para muita gente. E eu, em particular, devo muito a essa pessoa querida do meu coração mesmo. Bom, Grande prazer estar aqui. valeu. Chega de rasgação de seda e deixa eu falar aqui. O Edson está aqui com a gente hoje porque o Edson teve um ato de coragem. Não só ele, como a esposa dele, a Kátia, que a gente estava conversando agora há pouco, mas a Kátia não gosta de gravar vídeos, não gosta de participar, não gosta de aparecer, mas estava conversando agora há pouco tempo. Mas qual foi o ato de coragem deles e que eu sei que muita gente está aí tentando ter esse ato de coragem? Largar o emprego e empreender na marcenaria de vez, assim, sabe? Que é abraçar o sonho, abraçar aquilo que ama. Eles tiveram essa coragem, o Edson fez primeiro, largou tudo primeiro e depois a Kátia largou também. Então acho que o nosso bate-papo vai ser sobre isso. A gente está até falando aqui agora, coragem ou loucura, Edson? Coragem, loucura ou desespero, né? Cada caso é um caso. No É, meu não, caso, no meu caso, foi quase assim um desespero, porque trabalhávamos nós dois, não tínhamos salários muito ruins, não. Foi uma época que eu tive um dos melhores salários da minha vida, assim. Um emprego estável e tranquilo até. Eu trabalhava razoavelmente pouco. Só que a gente pagava as contas no final do mês e não sobrava, cara, não sobrava nada. Às vezes não conseguia pagar o cartão. Isso foi subindo, assim, um negócio meio desesperador. Eu já comecei a marcenaria em casa, né? E eu ficava lá na empresa perdendo tempo, sendo que eu queria desenvolver as coisas em casa para justamente começar. Aí chegou um pico, assim, de desespero. Um mês a gente não conseguiu pagar as contas. Falei, quer saber? Você segura as contas de casa e eu vou tentar fazer dinheiro de verdade. Aí eu saí, né? Resumindo, a história foi isso. E isso foi em 2017, se não me engano. Aí trabalhei um ano montando marcenaria, nada de produzir, fazer produtos para venda. Tentando organizar mesmo, colocar as máquinas, ver qual era o melhor setup de produção e tal, não sei o quê. Desenvolvendo alguma coisinha ou outra e tal. E começando já na tornearia e tal. E aí, a hora que o negócio começou a engrenar, veio a pandemia, né? E com a pandemia, aí eu com muito receio da Kátia se contaminar, que ela trabalhava no órgão público, né? E a gente era meio que grupo de risco, assim, ela, principalmente, era meio que grupo de risco. Eu falei, não, então você não vai trabalhar. O povo queria quebrar como é que fala? O home office, né? O pessoal, os chefes lá queriam quebrar o home office de tudo quanto é jeito. Eu falei, não, você não vai trabalhar, a gente vai ter que segurar as pontas de algum jeito. Até que foi indo, ela se convenceu de que era a hora de sair e largou um emprego lá bom de assessora parlamentar, salário de mais de 4 mil, e não, vamos trabalhar em casa, vamos ver, vamos fazer o nosso dinheiro render. Pois é, não, assim, o mais legal dessa história, por que a gente está falando que é coragem ou loucura? Porque, por mais, igual você falou, vocês tinham um salário legal, não era um salário ruim, principalmente quando a gente pensa a nível normal, comum, brasileiro, era um bom salário, eu lembro bem, assim, a gente falar de números, mas ao mesmo tempo vocês não eram como, por exemplo, o Sandy Júnior, que chega aos 30 anos e fala assim, agora eu posso fazer o que eu quiser da minha vida porque eu sou milionário, bilionário, sei lá quanto que eles têm em capital, mas de qualquer forma você não tinha essa certeza de que a conta do próximo mês estaria paga, né? Como o caso porque tem muita gente que fala assim, não, agora eu vou ser youtuber, tá? Mas o cara acabou de vender uma startup, é milionário, aí o cara tem ali sua conta paga, suas contas pagas por 10, 15 anos tranquilamente. Aí o cara pode fazer o que quiser da vida, né? E não era o caso de vocês, é por isso que eu falo, é um ato de coragem / loucura, né? Mas, resumo,
Passando esse período, passando essa trajetória, como que está? Você já está conseguindo, vamos dizer, ter a mesma remuneração de antes? Vocês dois, a pessoa física, não a pessoa jurídica, não a tudo em torno. Já estão conseguindo ou estão no caminho? Como é que tá? Não precisa falar de números, não. Não, sim, ainda não. Ainda confesso que já tem um ano, já completou mais de um ano que a gente está trabalhando junto, e ainda a gente não paga as contas assim não tem a mesma renda Ok, do anterior. Certo. Por quê? Porque nenhum dos dois tem educação financeira, a gente não nasceu empreendedor, é a primeira vez da Kátia, eu acho que é a segunda ou terceira minha, tentar empreendedorismo, eu já sabia qual que era a bucha, então eu fugi bastante desse negócio de empreender. E a gente não tem educação financeira, então a gente não sabe precificar as peças e não sabe como guardar dinheiro ou investir. Então a gente está meio batendo cabeça, mas estamos caminhando, o que é bom, eu acho ótimo. A renda caiu, mas a qualidade de vida subiu. Duas coisas importantes, porque quando sua qualidade de vida melhora, isso eu acho que muita gente busca quando fala que quer largar tudo, quer ser marceneiro, que é o nosso caso, o nosso nicho, né? É justamente busca por qualidade de vida, né? Mesmo que a gente trabalhe absurdamente mais, não tem jeito, a gente trabalha mais mesmo, né? Mas a gente acaba estando mais feliz. E isso reflete lá na ponta, né? O que eu acho que é mais importante, assim, fazendo avaliação aqui um pouquinho sobre empreendimento, e eu tive um negócio que se arrastou anterior ao que eu tenho agora, o negócio se arrastou e não deu resultado. Uma coisa que eu vejo é o seguinte, o seu faturamento, você tem que ver ele crescendo. Eu faço muito cálculo anual, eu não faço mais cálculo mensal, semanal. Eu ganhei mais essa semana, ganhei... Não, eu faço um cálculo anual. Então, eu tenho uma planilhazinha básica que eu acompanho já há alguns anos. Então, todo ano eu abro uma planilha nova. Então, o que eu tenho? Eu tenho todos os meus lançamentos ali, eu não faço as despesas necessariamente por ali. Por quê? Porque senão a gente fica doido. Só quando eu faço algum investimento grande, igual foi da oficina e tal, aí eu uso ali. Mas beleza, normalmente o que eu faço? As entradas, chega no final do mês, eu tenho uma somatória bem simples da somatória, que vai para um outro somatória, que é a somatória anual. E aí eu divido isso pelo número de meses que já rolou no ano. Então, isso eu vou todo mês, tem que fazer um ajuste ali automático. Eu faço manual, desculpa, todo mês eu faço um ajuste. Então, eu consigo olhar quanto que eu faturei mês a mês, olhando cada mês, quanto foi que eu faturei, estou faturando até aquele momento do ano, e qual está sendo a minha média anual. Então, isso é importante, porque se a minha média anual eu chego no mês 6, eu vejo que a minha média está melhor do que a média do ano anterior, beleza, legal. Se ela não está, isso já me acende um alerta. E eu sei que, por exemplo, normalmente o meu primeiro semestre é pior, que é a grande realidade da maioria dos negócios brasileiros. Porque a gente tem janeirão, a não ser que você venda alguma coisa na praia ou tem um hotel, se janeirão você tá ferrado. Aí você tem fevereiro, que é um mês que tá todo... Ou tem carnaval, o pessoal tá esperando pelo carnaval. Aí março, se tem carnaval, ok, beleza, aí você ainda tem Páscoa, a não ser que você venda ovo de Páscoa, chocolate, Páscoa seria outra data. Então, assim, de verdade... Né? A gente começa a computar um ano lá para maio, junho, cara. Mas até lá você tem que fazer dinheiro. Então, essa que é o meu controle financeiro básico. Isso em termos de quê? De faturamento, né? Lógico que em termos de despesas e tudo mais, aí muda tudo. Você faz pelo menos isso? É que você também está no primeiro, segundo ano, né? Então é também difícil ainda, né? O nosso controle ainda tá no começo, né? E a gente vai mais no tato, vai sentindo. Pô, esse mês foi melhor do que o mês passado. Eu tenho assim um objetivo, um teto. Eu sei quanto que eu preciso ganhar para falar, opa, cheguei na renda que eu tinha quando era empregado. Então eu tenho essa visão. Enquanto não chega, né, nesse faturamento, eu nem me preocupo muito com as contas. A minha preocupação é com o gargalo na produção. Certo. Então, o meu foco está na produção, produzir mais em menos tempo, né, com qualidade.
Mas eu acho que vocês já deveriam começar a pensar nessa história, mesmo que devagar, de ter um controle de faturamento. Por quê? Porque às vezes tem a questão da percepção, ela é um pouco perigosa. Porque às vezes você tem ou um volume maior de peça, ou você tem um volume maior, vamos dizer, de dinheiro, mas isso não necessariamente quer dizer que o faturamento bruto, sim, né? O volume de dinheiro seria uma coisa, mas o volume de peças, muitas vezes, ele pode não refletir no volume de faturamento. E essa informação, ela é importante para quê? Até para você, em um determinado momento, falar, esse produto não vale mais a pena eu produzir porque ele não está contribuindo bem com o faturamento mensal. Ele me ocupou e não contribuiu com o faturamento mensal, né? Esse é um outro ponto. E a outra coisa que depois precisa organizar nessa parte financeira, na minha opinião, é a questão do faturamento bruto e quanto que realmente disso sobra de lucro para a empresa. Que depois sobrou o lucro da empresa, ou seja, você pagou todos os custos de produção, matéria-prima, despesa, tal, sobrou um montante, a gente pode chamar de lucro da empresa, que ainda não é lucro do Edson e nem da Kátia. Né? Porque daí você pode falar assim, eu preciso retirar 100%, ou eu posso retirar 70% e deixar 30% para fazer um caixa de um fluxo de caixa para a empresa. Né? Eu, durante muito tempo, eu tinha que sacar 100%. Eu tinha que sacar 100%. Ainda saco muito mais do que eu gostaria. Muito, muito. Mas, assim, a empresa já começa a ter o seu fluxo de caixa. E por que isso é importante? Porque à medida que você começa a manter esse caixa, essa reserva da empresa, você consegue fazer uma estratégia de crescimento da empresa sem sacrificar as suas contas pessoais, entendeu? Sem ter que, não, esse mês vão atrasar a conta de luz da casa, né? Ou, vão ter que, qualquer coisa, deixar de comprar algo, cortar o supermercado, que é o básico da casa. Então, e eu vou te falar, o melhor é começar a se organizar enquanto o volume de dinheiro ainda é pequeno. Eu demorei, confesso que eu me arrependo, entendeu? Uhum. Então, é que nem você falou no começo lá que não é o lucro do Edson Oséias, né? Não. Porque realmente a gente não tem lucro, a gente tem o colabora e olha lá, quem tem que ter lucro é a empresa. Sim, é aquela história, empresa rica, patrão pobre. Isso. Então, como é que fala? Nosso controle financeiro, assim, vai muito do extrato do banco. A gente controla meio tenta centralizar tudo por ali, fazer os pagamentos tudo pela conta, por um cartão de débito que seja, certo. E centralizar ali para facilitar esse controle financeiro por dia a dia. Então, a gente tem observado o aumento mês a mês do faturamento, mas ele chega num ponto de estagnação justamente por causa do limite da produção. Né? Sim. Isso aí, então, continua sendo o problema a ser resolvido, né? Para poder aumentar o faturamento. Até assim, tem até que avaliar se o problema está no volume que você está faturando, você está produzindo, ou se é no preço da unidade, né? Porque, só para a gente deixar claro, o Edson ele tem uma produção meio que no atacado, né? Depois a gente vai falar da estratégia dele, mas é uma estratégia interessante, um pouco diferente da maioria, que a estratégia dele é venda por atacado, não para cliente final. Os clientes dele, ou as clientes, que a maioria acho que é mulher, as clientes dele ainda vão retrabalhar as peças dele para depois vender para o cliente final. Então, isso já significa que você vai ter que baixar o preço, porque alguém ainda vai ter que ganhar em cima disso também, vai ter mais trabalho e vai ganhar em cima. Né? É uma estratégia, mas é uma estratégia tão perigosa quanto qualquer outra, mas tem isso. E como você tem um valor de peça, de contribuição de peça baixo, isso é um perigo, né? Às vezes, por exemplo, vocês estão produzindo em mais ou menos quantas peças por mês, Edson? Tem uma ideia? Média? Não, é 60 peças por dia. 60 peças por dia. A média, né? Dá umas 900 peças por mês. 900 peças por mês. Pois é, se a gente parar e pensar que se você subir 50 centavos por peça, né, nessa média, a gente fala que você vai ter um faturamento já bem alto, né? Já muda consideravelmente o faturamento, né? Aham. Que, na verdade,
Aí aquela questão cabe mais 50 centavos por peça, né? E o bom é que você dilui, né, entre vários clientes, então você não fica tipo, não põe todos os ovos numa mesma cesta. Então, Sim, eu gosto duas coisas nessa estratégia. Primeiro que você dilui, né, você diversifica, né, não tem um grande cliente, aquela história do 80-20, né? Nossa, cara, isso é um perigo. Então você não fica na mão de um cliente grande só, então você tem sempre uma fluidez melhor de dinheiro, de fluxo. E a outra coisa também a minha clientela. Eu gosto muito de vender para as artesãs, de conversar com elas, de trocar ideias. São pessoas assim que têm mais sensibilidade, né, do que, vamos supor assim, uma pessoa que compra artigo de luxo, né? Ela quer comprar para ostentar. Cada um é cada um, não estou aqui para julgar. Mas a pessoa que quer um objeto, enfim, é diferente da artesã que compra a nossa bonequinha, por exemplo, para impor ali a arte dela. Então, é um outro... Elas te entendem, essa que é a verdade. Eu entendo elas também. Isso, elas te entendem. É uma relação ótima. Essa relação, sim, entre pessoas nesse padrão, elas se entendem. Porque, igual você falou de diversificação, eu lembro que quando eu tinha minha produção artesanal de madeira, né, a Tokstok começou a comprar de vários artesãos. Eu nunca consegui, eu não fechei com eles, eu nunca tive um contato com eles, sequer de negócios, porque na época eu acabei ficando de fora das rodadas de negócios, que foi assim, para mim foi o que meio que decretou o fim da minha marcenaria na época, ter ficado de fora dessas rodadas. Mas o que acontece? Ao mesmo tempo, aquilo sempre foi um pouco perigoso, porque você tinha um cliente que te forçava a você baixar o seu preço, alguns amigos trabalharam, e por outro lado, você ficava trabalhando praticamente só para eles, vários artesãos ficaram nessa situação, e o pior é que o dia que eles saem, que eles não queremos mais, você simplesmente está fora do mercado. Então, não é? Esse 80-20 ele é um perigoso. Com isso, tem uma grande empresa do sul do Brasil, que ela tem como principal cliente a Leroy Merlin, que na época estava comprando 50% da produção deles. Se a Leroy parasse de comprar 50% da produção deles, eu vou te falar que em pouco tempo, se vacilar, eles teriam que cortar 50% dos funcionários. Isso é um perigo, né? Aí eles estavam tentando trabalhar para não reduzir o volume de venda para a Leroy Merlin, mas tentar fazer com que esse percentual de contribuição da loja caísse, né, do grupo Leroy Merlin caísse. Porque eles sabiam do perigo que eles estavam, eles sabiam. É perigoso. É o calcanhar de Aquiles de toda empresa, né? Se você tem um custo muito grande e você deixa de atender ou dar atenção para outros nichos, outros mercados, você está na mão dele, tanto em matéria de preço quanto em matéria de volume de trabalho. A concorrência sempre vai existir. Se alguém aparecer oferecendo mais barato, ou com a mesma qualidade, enfim, se ele ganhar o seu cliente, você está na saída. E é um risco, né? Por outro lado, assim, vender para cliente final também é um outro risco, é um outro perigo, né? E é um outro trabalho, porque a gente pensa o seguinte, né? Chega nessa época do ano, imagina que se você tivesse venda varejo, né? Chega em janeiro, dependendo daquilo que você vende, você parou, praticamente parou. Você não vai vender, né? Então, não vende. Você vai ter uma queda absurda no seu faturamento e que você tem que estar prevendo para isso. Eu tenho um amigo que tem empresa de picolé, né? Ele, quando chega no mês de junho, ele sofre, porque a região é um pouco mais fria, ele sofre. Ele sabe que agora, nessa época, ele tem que fazer o faturamento bruto do ano. Né? Mas, por outro lado, também, a gente está pensando, assim, muito, a nossa conversa, que a gente está falando muito, desmerecendo não, deixando de lado a internet, o poder da internet. Sim. Né? Então, se você pensar num estabelecimento físico, numa empresa física e tal, você que vende no balcão, aí tem todos esses problemas. Mas com a internet, e eu ainda não experimentei, eu estou falando de achômetro aqui mesmo, essa sazonalidade você quebra um pouco, né, de parar de vender em determinadas épocas do ano, porque você tem uma abrangência maior.
E eu digo isso porque todas as minhas vendas são feitas pela internet, né? Eu não vendo para ninguém aqui do bairro, da cidade, né? Acho que nem do estado eu não vendi ainda. Uhum. Então eu vendo tudo pela internet. E o detalhe é que eu não faço anúncio, tipo, eu não invisto dinheiro em fazer propaganda, publicidade e anúncio. Né? O dia que você fizesse, o dia que você O colocar, o dia que você colocar 100zinho por mês no Facebook, você não dá conta. Não dá. Você não dá conta. Aí é o perigo de você se queimar, né? É o perigo de você se queimar. Bom, e a gente está aqui falando, mas a gente não falou ainda da sua estratégia. Bom, a estratégia do Edson é o seguinte, é CNC. Ele constrói as CNCs, o Edson, para quem conhece o Edson, sabe, o Edson tem um canal no YouTube também, então ele tinha lá o Mundo da CNC, não era um dos quadros que você tinha? Mundo CNC. Mundo CNC. E, então, assim, o pessoal da marcenaria, muita gente conhece o Edson. O Edson é fera em CNC, fera. E ele construiu. Sabe com quantas construídas agora, Edson? 3? Eu construí 2, então, mas estamos com 3 máquinas. Está com 3 máquinas, né? Então. Deixa eu só explicar para quem está chegando agora, né, o que é uma CNC. Uma CNC é uma máquina que ela trabalha com comando numérico computadorizado, né? Essa aqui quer dizer a sigla CNC. Então, você faz um programa e a máquina executa o corte, vamos pôr assim. Para quem é leigo, assim, para entender, uma impressora de papel, impressora comum dessas de casa, ela é um tipo de CNC, entendeu? Então, você faz um documento lá no seu Word ou imprime uma foto e ela vai executar. É o mesmo princípio, né? Só que você é usado, no meu caso, na marcenaria e mais especificamente no tornearia de madeira, onde a gente faz umas pecinhas assim, torneadas, né? Então, só para quem não sabe o que é uma CNC. Pois é. Então, a gente tem essa ainda. A CNC dele não é CNC de um eixo só, não é só um eixo, não, faz um horizontal, né? Não faz só plano. O CNC dele a partir de 2 eixos já é considerado uma CNC, que é o caso da impressora matricial. Eu digo, porque na verdade eu tô falando de um tem eixo. 3 eixos, que é a mais comum, que ela corta no cartesiano, né? Que é X, Y e Z. Isso. E eu trabalho com uma CNC, com uma CNC de 4 eixos. Então ela tem um eixo a mais, que é o que faz o giro, né? Eu tava falando eixo aqui, mas o Adilson é meio pateta para essa história. É o plano, tá falando plano, a dele não é plana, que a maioria que a gente vê é que faz plano, faz um entalhe, faz um recorte, peça plana, né? E já a dele não, a dele é no torno, então é um pouquinho... Não, mas não tá errado, não. São três eixos, é um eixo em cada plano. Sim. Mas, pois é. Não, pois é, mas de qualquer forma é uma estratégia, né? Aí, assim, a gente dias que a gente conversa, né? Tem gente que, mas isso não é marcenaria, isso aí é usinagem. Cara, eu sou daquele que eu penso o seguinte, tá pagando as contas, né? Tá pagando as contas, então eu acho que se é usinagem, se é marcenaria, eu acho que esse papo, se é marcenaria ou se é usinagem, acho que ele comporta se é para hobby. Se é para hobby, aí é outra história. Não, isso aí não é marcenaria, isso aí é usinagem, ok. Mas a própria indústria hoje usa muito, né? Eu tenho produtos hoje, eu falo que dificilmente você consegue competir num nível de produção artesanal na marcenaria. Por exemplo, eu acho cadeira, a não ser que você faça uma cadeira muito especial, muito linda, muito diferente, cadeira não compete mais fazer de forma artesanal. Eu fiz cadeira, quando eu comecei na marcenaria, eu fui colocado para fazer banquinho, esses banquinhos, banqueta, banquinho. Aí depois eu fui fazer cadeira. Eu lembro que eu fiz um dos primeiros lotes de cadeira, eu fiz primeiro 4 cadeiras para aprender a fazer cadeira, e depois eu fui colocado para fazer um lote de 50 cadeiras. E aí, assim, passa a tábua no desengroço, a prancha no desengroço, depois leva para a serra, fatia aquilo tudo. E aí depois vai fazer todas as furas ainda numa furadeira horizontal, né? Que na verdade uma máquina de usinar horizontal, que não é bem uma furadeira, enfim. Você vai lá, usina, que fura, fez a marcação manual, vai lá, faz todos aqueles furos, depois vai fazer todas as espigas numa serra de bancada, porque não tinha respigadeira, e aí depois você... Sabe? Cara,
Aí depois você vai montar tudo na prensa. Cara, hoje a indústria, para fazer esse tipo de cadeira, você pega 4 operadores, 4, acho que nem gasta isso tudo, fazem aí facilmente 5.000 cadeiras por mês, cara. Eu me matei para fazer 50 numa semana, sem acabamento. Eu me matei para fazer 50, mas trabalhando absurdamente, sabe, assim. Acho que foi mais de uma semana. Então, não comporta mais, né? E essa peça igual essa que você faz, não dá para fazer isso no torno manual. Dá, mas é complicado você conseguir uma produção e uma padronização, né? Você conseguir Não, peças idênticas. não, a questão toda não é fazer, a questão é fazer e conseguir ganhar dinheiro. É difícil. É bem difícil. A não ser que você tenha um cliente aí que não sabe, que você vai lá e cobra R$ 40 por pecinha dessa, R$ 50 por pecinha dessa, tudo bem, você consegue, mas do contrário, você não consegue ter essa produção. Mas, então, falando aqui de estratégia, bom, eu acho que, independente de se é CNC, se é o que é, eu acho que tudo passa por uma estratégia que é a questão da venda, produção, né, melhorar a produção continuamente, precificação. O que vocês estão trabalhando nesse sentido, Edson? Então, nesse sentido, a nossa maior defasagem assim, é a precificação, né? Uhum. Você não tem muita concorrência, no caso do nosso nicho, que a gente não tem muita concorrência, então a gente não tem muita referência de preço. Os nossos maiores concorrentes assim são da China. Então, se você tentar competir com a China, você vai cometer alguns erros. Primeiro, você não vai conseguir um preço tão baixo quanto os deles, porque a produção deles lá é fora desse planeta, né? Uhum. E outra, você tem que calcular uma coisa que você não tem referência no mercado. Não é que nem, por exemplo, você vai fazer trabalhos de CNC que todo mundo faz, uma tábua de churrasco, por exemplo, uma tábua de carne, uma petisqueira. Você tem no Mercado Livre, você entra lá, tem vários modelos, tem vários fornecedores, você vê o preço, então você se enquadra ali. No nosso caso aqui, a gente tem problema de precificar porque a gente não tem referenciais, né? Uhum. Isso a gente cometeu muitos erros no começo e estávamos cobrando preços muito próximos da China, né? Porque a gente queria justamente pegar os clientes que eram da China. Isso não foi pensado, isso aí foi um caminho meio que a gente foi sendo levado, né? Uhum. A gente fala de estratégia aqui, mas a gente está olhando do futuro para o passado. Sim, sim. No passado lá, a gente não sabia nem o que eram essas bonequinhas, nem que nicho que a gente estava entrando, entendeu? Aí agora, nosso maior desafio é a precificação, acertar os preços para a gente não cobrar muito, nem sair no prejuízo, né? Acertar justamente a margem de lucro para pagar os boletos. E continuo batendo na tecla da produção, né? Porque se a gente acerta a mão na produção, a demanda existe. A demanda já deu para sentir que tem demanda para fluir o que a gente conseguir produzir. Pois é. Aí, é engraçado, você estava falando aí sobre que você foi jogado, né? Você foi meio que entrou nessa, né? Eu lembro mais ou menos do episódio, mas ontem eu estava falando com uma amiga o seguinte, tem que fazer, sabe? As pessoas ficam pensando muito, o que eu vou fazer para ganhar dinheiro, para que segmento que eu vou na marcenaria, ou para qualquer outra cara, o que eu vou fazer? Eu vou fazer tábua de corte, eu vou fazer móvel, vou fazer luminária? Eu acho o seguinte, no começo tem que fazer de tudo, tem que fazer tudo. De tudo. Eu acho que tem que fazer um pouco de tudo e até entender para onde que você realmente. Primeiro, se você não fizer de tudo, você não sabe em que você realmente é bom naquilo que realmente você gosta. Né? Você fazendo um pouco de tudo, o próprio mercado meio que vai te direcionando. Né? Porque essa estratégia de que eu vou para lá, realmente eu vou. Eu acho que a gente tem que ter uma certa linha de pensamento, isso é importante. Mas essa definição de que eu vou para lá e é aqui que é o meu caminho e eu não volto de jeito nenhum para cá, só serve se você é uma multinacional ou uma startup, tem muito investidor, tem muito dinheiro para queimar caixa até você chegar lá. Né? Bem colocado. Eu, como todo mundo, né, a maioria que a gente vê por aí, comecei pensando em fazer tábuas de carne, tábuas de churrasco, isso lá em 2011, né? Quando eu nem estava pensando em empreender, mas na marcenaria eu queria desenvolver isso, eu queria aprender a fazer, que eu via o russo lá fazendo aquelas tábuas lindas, né? E eu queria fazer aquilo. Então era um desejo pessoal de fazer hobby
tábuas de churrasco. E partiu dali. E dali a gente foi fazendo diversas coisas, atendendo parente, vendo inspirações no Pinterest, coisas que a gente achava interessante e a gente experimentava. Nem sempre dava certo, nem sempre vendeu tudo que a gente fez e tal. Muita coisa foi dada de presente. E aí, conforme o mercado vai vendo o que você é capaz de fazer, eles vão te beliscando, vão te experimentando. Falei, você não consegue fazer isso, ou não consegue fazer aquilo. Eu vi essa foto na internet, você não consegue fazer. E aí você vai. Você não pode falar, não consigo, não sei. Não, você vai, tenta. Nem precisa falar que você... Nem precisa mostrar ou se comprometer. Mas você vai lá e tenta. Se você conseguir um resultado, você mostra para a pessoa e fala, consegui isso, me interessa? E você vai. O importante é não ter medo de experimentar, né? Sim. Não ter o, como é que fala? Aquela visão de que CNC não é marcenaria, MDF não é madeira. Essas viseiras, né, te fecham o horizonte com um monte de possibilidade. Você se diverte fazendo. Eu me divirto trabalhando com MDF, eu me divirto trabalhando com pinos, eu me divirto trabalhando com qualquer tipo de material, com plástico até. Eu experimentei até derreter alumínio e fazer algumas peças. Então você tem que ter a mente aberta. Mas tem um detalhe. Em determinado ponto, você tem que se especializar em alguma coisa. Você tem que ser bom em alguma coisa. Né? Porque ninguém consegue ser bom em tudo. Mas você tem que experimentar. E achar o que você é bom e se destacar e investir naquilo. Agora você chegou no ponto. Porque, assim, eu sempre falo que as pessoas precisam definir um nicho e seguir nele. Eu sempre falo isso. Mas isso não quer dizer, e talvez eu nunca tenha talvez falado exatamente dessa forma que eu vou falar agora, não quer dizer que você tenha que escolher do zero e ir naquilo. Eu acho que meio que você tem que deixar que o mercado te direcione, que é o caso que aconteceu com vocês. Isso já aconteceu comigo também. Eu lembro que quando a gente começou a fazer lustres na vitreria, foi meio que assim, tinha um evento, e aí a gente tinha várias coisas, várias peças que a gente usava para muitas outras coisas, estava criando, desenvolvendo, e uma arquiteta chegou e falou assim, você faz um lustre para mim? Eu falei, faço. Isso aqui dá para pendurar e fazer um lustre. Eu falei, cara, bora. Nunca tinha feito, cara. Então, assim, como era para um evento, era um lustre protótipo, e era uma coisa, assim, a gente fez um lustre, um disco de MDF com ganchinhos pendurados e passava com fio de nylon, pendurou os elementos, colocou uns spots lá em cima e pronto. Esse foi o primeiro lustre que nós fizemos. Então, assim, e depois dali a coisa caminhou para aquele segmento, não é? E caminhou para uma outra variedade de peças que era parelho ou falava a mesma língua que aquilo. Então, assim, o mercado foi nos direcionando. E antes disso, a gente tinha pensado em revestimento, a gente tinha tentado fazer pecinhas pequenas, utilitários para cozinha, que não sei o que, um monte de coisa. Até que isso aconteceu. E foi o mesmo caso que você, né? Chegou um artesão e você faz tal coisa, você faz umas bonequinhas, né? Foi bem por aí, né? Sabe uma coisa que eu lembrei agora? Que teve um divisor, tivemos que fazer uma escolha. Foi primeiro, quando eu construí a primeira CNC, eu construí um torno CNC, ou seja, tinha 2 eixos só, 3 eixos, desculpa. Um que gira, um que sobe e desce e um que vai para o lado pro outro. Eram 3 eixos, mas era um torno. Por que eu construí o torno? Porque eu estava já nesse caminho dessas bonequinhas repetitivas, né? Eu estava fazendo no torno manual, eu fiz um copiador e estava copiando as bonequinhas na mão, mas aí tomava muito tempo, eu ficava muito tempo no torno ali fazendo a mesma coisa. Então eu pensei, não, preciso de automatizar isso porque já não dá, eu já não consigo nem atender os clientes. E aí eu construí o torno CNC. Depois que eu construí esse torno, apanhei, funcionou, tal, belezinha. Aí eu falei, não, agora tem que construir uma máquina CNC, que nem você falou, de 3 eixos, né, para cortar lá os negócios. Aí eu construí essa máquina um pouco maior, mas mesmo assim é uma máquina pequena. Ela tem uma área de trabalho que é um pouco maior do que uma folha de sulfite. Seria um A3, para quem não sabe, para quem sabe. Que é o dobro do A4. O dobro do A4. Isso, seria mais ou menos duas folhas de A4 juntas. A área útil dela, né, de corte. E aí, eu e a dona Kátia, a gente sempre teve a vontade de trabalhar com um brinquedo, né? Isso meio inconscientemente, porque ela é pedagoga
eu gosto de criança, de fazer as coisas para criança, então a gente tinha vontade de trabalhar com brinquedos pedagógicos. E aí a gente começou a fazer algumas coisas nessa CNC que eu construí de brinquedo, de figuras e tal. E aí aconteceu que a gente teve que escolher entre trabalhar com o 3D ou trabalhar com o torno. Uhum. E aí o que pesou na balança? A concorrência. Tem muita gente fazendo brinquedos, né? Fazendo peças recortadas em CNC com grandes máquinas, com alta produtividade, que joga o preço lá para baixo. E eu falei, pô, aqui a gente vai ser só mais um. Então vamos focar no torno, porque aqui a gente consegue se destacar e ganhar um mercado antes que apareça mais gente, certo? Isso tem nome chique. Esse foi um divisor de águas. Isso tem nome chique, isso chama-se análise estratégica. Aí a gente falou, não vamos mais pegar pedidos para... Eu tenho a máquina para fazer isso, mas ela praticamente só trabalha o quarto eixo só rodando o tempo inteiro e a gente focou realmente nesse mercado, né, de tornearia. E aí que eu acho que é uma coisa que tem hora que a gente tem que definir, né? E quando a gente define, a gente não pode muito olhar para trás, não, sabe? Tem hora que a gente tem que definir e seguir em frente, porque que é um grande erro, eu acho, as pessoas assim, eu estou fazendo, vamos falar, estou fazendo caixinha de madeira, eu gosto de fazer caixinha, estou fazendo caixinha. Aí, de repente, você começa a ver um monte de gente vendendo, ou um monte de post fazendo sobre tábuas de corte. Aí você fala, nossa, uma tábua de corte está vendendo muito, hein? Eu vou fazer tábua de corte. Aí você para a tábua de corte. Daqui a pouco você vê um monte de coisa luminária. Luminária. Aí quando você pensa que não, você não tem nome nenhum, você não tem estratégia nenhuma, você não estabeleceu o seu nicho de mercado, você está simplesmente correndo atrás dos outros, né? E esse é um grande perigo que eu acho. Né? E muitas vezes, assim, fazer uma coisa igual vocês estão fazendo, tem um outro lado que pode ser perigoso. No caso de vocês, não está sendo. Que você entrou num segmento que parecia que era pequeno, cara. Se alguém me perguntasse um ano atrás se isso teria público, eu falaria que não, cara. Eu diria que não. Não é? É impressionante. Eu participo da mesma espanto que você, né? Aí uma outra coisa que eu lembrei agora dessa opção que a gente fez pela tornearia tem a ver com o nome da empresa, né? Sim. Tudo em torno. Então a gente tem que ser bom no que a gente está vendendo. É o que você falou, né? Você ter um nome. Então a gente está trabalhando para construir essa marca e para construir a gente já fez, mas para deixar ela forte e destacada no mercado. Então se a gente tudo em torno, então tudo que a gente faz tem a ver com torno, vai ter que ser feito com torno. Eu acho que até agora a gente não falou, na verdade, o que é essas pecinhas, né? Essas pecinhas, elas são base para umas bonequinhas que o Edson vende para as artesãs e elas vão ali terminar, colocar carinha, vai pintar essas peças e vão transformá-los realmente numa bonequinha, num objeto, num brinquedinho, né? E que, na verdade, é até muito utilizado o Edson está pegando uma ali. Você tem uma pronta? Eu não tenho muita coisa pintada, porque não é o nosso foco, né? Sim. Como a gente já conversou, a gente vende para as artesãs. Mas aqui tem algumas coisas empoeiradas. Só o pessoal ter uma ideia. É um teste que a dona Kátia fez. Pronto. Um cogumelinho. Isso aqui é feito no torno, né? Aqui a gente fez aquele cogumelo do Mário. Só que a gente faz experiência. Né? Sim. E aqui seriam umas árvores, né? Uma florestinha. Que vai servir para algum tipo de decoração, vai servir para decoração de isso aqui é brinquedo de criança. Esse é brinquedo, né? Mas também pode ser utilizado para bolo, né? De casamento, Isso, serve para decoração. Então, para o pessoal entender, a madeira, a gente beneficia ela para ficar nesse formato, formato sextavado, né? Aqui, então, ela entra assim no torno, na CNC, e ela sai dessa forma, assim. Então, pra vocês entenderem aqui. Aqui é preso no torno, ela vai girando e vai desbastando até conseguir essa forma. E a partir daí, a peça está pronta? Não, aqui ainda vai para o torno manual, para a dona Kátia lixar, e depois de lixada, a pecinha fica assim.
Certo, aí ela está pronta. Aqui ela está pronta, aqui vai assim para o cliente. Aí o cliente faz a decoração. Ela transforma isso aqui em topo de bolo de casamento, ela pega as características do noivo, tipo, se ele é corintiano, por exemplo, ele põe a camisa do Corinthians, põe uma chuteira, põe uma bola, faz, se ele tem barba, ela põe a barba, personaliza com as características do noivo e da noiva também. Se ela tem o cabelo ruivo, se ela, o vestido do noivo, o pessoal copia ali, põe, ou o hobby que ela queira, que ela tenha, né? Então fica um topo de bolo personalizado para aquele casal mesmo. Tipo, você praticamente tem uma produção em série, né? Praticamente, né? É uma série curta, né? Uma linha de produção curta, mas é uma produção em linha de produção, né? Desculpa, não era em série, linha de produção. Por exemplo, a gente faz vários tamanhos. Deixa eu pegar. Só um segundo. Tá tranquilo. Essa aqui é a maior. Então, essa aqui é a maior e essa aqui é a menor. Certo. Né? Então, aqui seria o cachorrinho, seria o filho, seria o animal de estimação. Então, a artesã cria. E aqui a gente tem a escadinha, de 12 centímetros até esse tamanho. Tem vários modelos, né? São vários modelos. Tem vários tamanhos, além de outros modelos também. Você ainda tem a gente faz ovo. Ovo. Ainda tem aqueles modelos ainda que os clientes pedem, né? Que te desenham, que você faz aí, né? A gente faz copinho também, torneado. Isso aqui também é brinquedo. Faz copinhos assim também, mais retos. Então, tudo que é torneado, a gente desenvolve aqui. Tem também as esferas, né? Porque são uma experiência, uma esfera de resina. Você que gosta de resina? Tá bonita essa. Resina com madeira. Tá bonita essa. Isso aqui foi só uma brincadeirinha. Eu tô para te dizer que essa peça aí, cara, isso aí lá nos maior, essa peça, se tivesse aí por volta desse tamanho, lá pelos volta de 2010, mais ou menos, talvez um pouquinho antes, você venderia muito. E eu vou te falar, você venderia caro, porque eu não sei por que isso caiu no gosto da decoração naquela época. Apesar que todo mundo ainda gosta de esfera, a esfera ainda encanta, é uma forma que encanta. Mas na época, assim, qualquer casa que você chegasse, qualquer casa bacana, badalada que você chegasse, tinha uma peça em cima da mesa, um centro de mesa, na mesa de centro, lá no meio da sala ou no canto, com várias esferas, ou com 2, 3 esferas, que custou uma fortuna cada uma. Aí tinha esferas de madeira, tinha esferas de vidro, tinha um monte de coisa. Né? Nessa época você teria feito uma fortuna com isso. Mas deve ter mercado. Esfera, que nem você falou, é um mercado que existe ainda. Eu não conhecia. O mercado de esfera é um mercado a ser explorado ainda, por incrível que pareça, desde 2010, né? Mas eu acho que não acaba, não. A esfera encanta, todo mundo gosta. Encanta e tem muita saída. Eu estou investindo pesado no negócio da esfera, porque é um negócio que dá para se destacar e é um negócio trabalhoso, não dá para fazer. Não é bem simples de fazer, apesar da forma ser simples. Sim. Não é fácil de você chegar num resultado bom. E a gente está caminhando para isso aí. E em série, né? Em produção, assim. Sim. E hoje, o que é o gargalo aí que você tanto a gente estava conversando? O que é o gargalo no seu caso? É a produção? É a capacidade de produção? Não, a capacidade de produção a gente já está aqui meio que legal. A gente contratou mais uma menina, né? Para a nossa nora, para ajudar na produção. Estamos com 2 tornos manuais, né? Tornos de madeira. Então, se as duas trabalharem todos os dias, a gente dá conta de atender a atual demanda, que a gente não vende, né? A gente não gasta dinheiro com anúncio. Então, ok, vocês não divulgam. Isso, a gente não divulga. Então, a atual demanda, a gente consegue atender com essas 2 pessoas trabalhando. Agora, o gargalo qual que é? O desenvolvimento do código que faz a boneca. Desenvolvimento do código da máquina. Tá. É uma forma que eu desenvolvi de programar a máquina. Eu pesquisei muito, eu não achei um jeito de programar. É difícil de explicar, mas eu não consegui achar um jeito, então eu tive que desenvolver do zero. E aí eu desenvolvi um jeito de programar a máquina, e esse método de desenvolvimento vem aprimorando a cada dia.
cada dia eu melhoro, pô, que dá para melhorar, que dá para melhorar. E isso toma tempo porque eu tenho uma lista de programas já prontos, que eu já vim fazendo, conforme as clientes vão pedindo, eu vou desenvolvendo. Certo. E aí, quando eu consigo uma melhoria, eu tenho que refazer tudo. E isso é escrita manual, não tem outra forma. Então, isso está sendo o gargalo agora. A gente chegou num desenvolvimento de programa, assim, um código bacana, e eu estou tendo que refazer, estou pegando agora final de dezembro e janeiro para refazer todos os códigos, porque isso vai ser fundamental para a gente conseguir precificar. Porque quanto mais rápido a máquina produzir com melhor qualidade, mais eu consigo abaixar o preço. E nos códigos, ou baixar o custo, né? o baixar o custo. Só que o custo a gente só aumentou, a gente cresceu muito. Primeiro que as coisas subiram. Segundo, que a gente está precificando melhor agora, a gente está fazendo a tabela de custo, tudo certinho. Então, tudo subiu, o custo nosso todo subiu, e com os códigos antigos, o preço foi lá para as estratosferas. Então, eu tive que melhorar esse código para melhorar a performance da máquina, para a gente conseguir se manter no mercado com preço competitivo. E aí, refazer esse código, cada código eu fico sentado 2 horas em cima do código, e aí vou lá, depois testo e volto, corrijo e tal, não sei o quê. Isso toma muito tempo e os pedidos não param de chegar. Então, a gente tem... Entendi. Esse é o gargalo agora. E eu acho que, assim, você tem um espaço aí que não é muito grande, você já ampliou, mas não é um espaço muito grande, está na sua casa, né? Você tem uma oficina no seu quintal, né? 4x4. Pois é, 4x4. 4x4, né? 4x4. O tamanho dela é 4x4. Pois é, e o pessoal ainda acha que às vezes não dá... Era 3x4, agora está 4x4. Pois é, o pessoal ainda acha que tem hora que não dá para ganhar dinheiro em espaço pequeno, né, cara? Que não dá para faturar, não dá para produzir em espaço pequeno. Cara, acho que é tudo uma questão de estratégia, planejamento, organização, disciplina. Acho que é tudo muito por aí. Mas aonde que eu queria chegar é o seguinte: você tem um tamanho econômico, você tem um tamanho de espaço que vai chegar, para chegar uma hora que para você sair daí, vou dizer, você ir para um outro galpão, para uma outra oficina, ou seja, para você crescer, para você colocar mais máquina, mais funcionários, você vai ter que sair daí. Quando você sair daí, você vai ter um galpão grande, ou maior, um ponto comercial maior, que vai te gerar um custo que você não tem hoje, que é o chamado aluguel, mais o IPTU, mais as despesas desse novo imóvel, né? Ou seja, é um salto gigantesco, e que talvez... No seu caso, eu não sei, mas que talvez para muitas pessoas nem vale a pena fazer um salto como esse. Eu já vi gente quebrar por tentar fazer esse salto. Né? Então, tem hora assim, não, eu estou ganhando aqui, no final do mês me sobra, vamos colocar um número aqui, no final do mês eu ganho 4 mil, tá ótimo. Mas se eu for com um espaço maior, eu vou produzir mais, eu vou faturar mais, eu vou ganhar mais. E nem sempre isso acontece. Nem sempre acontece. E às vezes você pode ter um aumento de faturamento, mas não necessariamente um aumento de lucro, né? Eu falo, por exemplo, esse ano, que no meu caso, eu tive que mudar o perfil da minha empresa, e com isso eu tive um aumento de faturamento, mas eu não tive um aumento de lucro, porque entrou toda a carga tributária, aí passa a ter que pagar contador, passa um monte de outras coisas. Ou seja, aumenta o faturamento, mas o lucro não aumentou, cara. Não aumentou. Pelo contrário, agora eu trabalho com mais risco, porque você tem todas mais despesas, tem todos mais custos, que se der pau, por acaso, na máquina principal de trabalho, nossa, cara, eu tô ferrado. Complicado. Ser empreendedor no Brasil não é para amador, não. Não. E assim, eu acho que tem hora que é melhor você ser pequeno, consistente, e ter qualidade de vida do que, às vezes, almejar sonhos muito altos. É claro que crescer, eu acho que tem que ter sempre no pensamento de crescer, mas sempre um crescimento muito consolidado, muito sólido, passos muito firmes, né? Eu levei 2 anos para poder amadurecer a mudança de empresa, porque eu tenho CNPJ desde 2015, mas a mudança de empresa, de perfil de empresa, eu segurei por 2 anos. Amadureci muito. Até ter certeza que aquele faturamento, aquele volume de trabalho que eu tinha era consistente e não passageiro, né? Porque às vezes você pode ter uma onda muito boa, né?
E se essa onda não permanece? Então, fazer essa transição, ela tem que ser assim, ter certeza que isso não é só uma onda, né? Foi, acabou. E aí entra a marola, acabou. Não, tem que ter certeza disso, que é o que vocês estão fazendo. Acho que é bem legal. Vamos pôr assim, eu penso em crescer até determinado ponto para não ter que sair daqui, entendeu? A ideia é essa. Certo. Manter a sua qualidade de vida. Manter a qualidade de vida. Matéria de ter funcionários também não é uma ideia que me atrai muito. Então, eu quero manter aqui a minha casa, meu trabalho, onde eu ganho pão aqui, eu tomo meu leite e fico sossegado. O que eu acho uma estratégia fantástica. Mas, por outro lado, a gente tem, assim, uma semente plantada de você, como é que fala? Fugiu o termo agora. Fazer que nem o Adilson, vender curso. É brincadeira, não é vender curso, mas a gente tem na cabeça uma forma de você... fugiu o termo, me ajuda aí. Quando você cresce sem... fugiu. Só me vem curso na cabeça. Não, vender online, né? Tá. Conhecimento. Conhecimento, divulgação de conhecimento, estratégia. Fazer o treinamento. Oi? Vender treinamento de CNC, consultoria. Exatamente, fazer alguma coisa assim. A hora que a gente conseguir se estabelecer tudo certinho, ensinar, né? Passar para frente como a gente trabalha, porque eu acho que isso aí é um mercado que não existe, ou tem pouco, e a gente precisa explorar isso aí. Quanto mais gente estiver trabalhando, melhor, né? Sim, então, a ideia não é crescer fisicamente aqui. Você quer escalar o negócio. Você quer escalar o negócio. Escalar o negócio diversificando. A gente está pensando uma forma de escalar esse negócio, né, sem precisar crescer necessariamente fisicamente. Eu acho que não só a questão eu diria que você tem não só a questão de passar para frente esse conhecimento que você está adquirindo, que não é só o conhecimento do negócio em si, de uma estratégia de produção, mas até essa parte, por exemplo, dos códigos da CNC que você está desenvolvendo aí, cara, isso para mim que é o filé mignon que você vai ter daqui a pouco, sabe? Vai ser bem parecido com a história do McDonald's, né? Todo mundo acha que o grande patrimônio do McDonald's é o hambúrguer. Na verdade não é o terreno, né? São os imóveis, eles são donos dos terrenos, então é o grande patrimônio, né, deles. Mas enfim, eu acho que o grande patrimônio que você vai ter aí é esse conhecimento que você está adquirindo, que você está aprendendo, né? E não só isso, que eu acho que pode acontecer daqui a pouco, de você subir preço ou aos poucos mudar o seu cliente. Talvez aconteça. Por quê? Porque vai chegar uma hora em que você vai falar assim, eu preciso de aumentar o preço. E talvez a cliente não possa pagar ou não queira pagar. Ou, por exemplo, imagina que você comece a fazer as esferas e você comece a vender cada esfera, vamos dizer, 50, 100 reais, 200 reais, sei lá, estou chutando o preço aqui. E aí você fala assim, cara, não vale mais a pena fazer bonequinha de 2, 3, 4 reais. Né? Então, isso pode ser uma transição que pode acontecer no futuro. Mas eu acho que a ideia, a essência daquilo que é o seu negócio, eu acho que ele está estabelecido, que são peças torneadas, né? Numa CNC e tal, mas são peças torneadas. Eu acho que essa que é a sua linha, e essa que é a linha que você tem que se manter sólida nela, que é onde você vai fazer nome. A esfera que você falou, ela sobe de preço conforme o tamanho, é escalável. Sim. Quanto maior a esfera, mais difícil, Sim. mais cara. É por isso que... então, quando você faz esferas pequenininhas, que nem essa aqui acho que eu faço uma menor do que essa aqui, tem 2 centímetros. Né? Eu faço, acho que uma de 1,5 até, tem uma menorzinha. Essas aqui tem máquinas automáticas que fazem essas esferas muito rápido, esfera por segundo que eles fazem, né? É chamado torno revólver. Então, não dá para a gente competir com essas produções. Então, a ideia é fazer esferas perfeitas, porque esse torno revólver também não faz mais esferas muito perfeitas, fazer esferas perfeitas e cada vez maiores, né? Porque conforme uma esfera de 7 centímetros, por exemplo, que a gente faz hoje, ela tem um preço X, acho que está 15 reais lá na loja.
uma esfera de 7 centímetros. Se eu for, para mim, fazer uma esfera de 8 centímetros, ela já vai para R$50. Porque é mais difícil de fazer, é um equipamento mais robusto, é outra coisa. De 9 vai para 100 e assim ela cresce muito, exponencialmente o valor conforme o tamanho da esfera. Então, é por isso que o mercado de esfera é interessante. Que talvez num caso desse, né, que a gente fala, você não necessariamente precisa sair do seu espaço, você não precisa aumentar a equipe, você não precisa aumentar o número de horas que você está trabalhando, e ao mesmo tempo você pode aumentar o preço por peça, né? O preço por peça. Não, o leque de produtos que a gente tem para fazer num torno, às vezes é difícil da pessoa imaginar, mas o leque é imenso. Nossa, se eu parar para pensar aqui, não paro de criar coisa, né? Pois dá para ter vários nichos. É que a gente está focado para não se perder, né? Não se perder, mas tem muita coisa para fazer. Eu lembro CNC, não só com torno CNC, mas com a máquina CNC também. Pois na vitreria nós fizemos exatamente isso. A gente começou a estudar peças bem pequenas, pecinhas pequenas, pecinhas ali de R$10, R$5, R$15, e por fim a gente pegou e multiplicou esse número por 1.000, né? Então eram peças de R$10 mil, R$15 mil, R$20 mil, porque era o que dava realmente lucro. Então era melhor a gente trabalhar um mês para atender um cliente, ou 2 clientes, mas era melhor. Mas tem um risco enorme também. No nosso caso, era um risco enorme, que se mostrou realmente um grande problema, que era, você precisa ter pelo menos 1 cliente, 2 clientes por mês, né? Diferente, igual você falou, você tem aí vários clientes, e que se uma não compra nesse mês, isso não te atinge no seu faturamento, né? Ele não te atinge, seu faturamento mantém estável, que também é uma coisa importante, né? Você ter um faturamento estável, ele é muito melhor do que ganha, não ganha, ganha, não ganha, né? Isso realmente é o que importa. Agora, eu queria te fazer uma pergunta, cara. Não precisa me falar preço, né? Em termos de porcentagem, depois que você definiu o custo do seu produto, das suas bonequinhas, sua peça, quantos % em cima você está colocando para preço final? Isso é interessante. Antes de a gente aprender, quando a gente começou, a gente não sabia precificar, então a gente colocava porcentagens de 20%, 30%, 40%, 50%, né, em cima do custo que a gente achava que custava. Então, só que o nosso custo estava errado. Tá. Então, uma coisa cobria a outra. Você cobrava errado, mas você cobrava a mais. Até porque o preço da China nos dava uma orientação. Falei, menos que isso você não pode fazer, porque você não vai vender mais para a China. Então, a gente cobrava ali meio que bem páreo com a China, porque a gente não sabia exatamente quanto custava o nosso tempo. Certo. A gente só sabia quanto custava a madeira e a cola, e nosso tempo, nosso conhecimento, a gente não sabia o valor disso aí, o custo, quanto custava. Agora que a gente conseguiu, tá aprendendo a fazer o preço certinho e sabe quanto custa o nosso preço, o nosso valor, nosso conhecimento, os materiais, não foge um prego mais agora sem a gente lançar no custo, aí a margem de lucro, como a gente trabalha com atacado e varejo, né? Então varia de 2%, 3% no atacado até 15% no varejo. Aí vai ter uma variaçãozinha, né? Algumas peças são um pouco mais caras, ou tem uma margem maior, outras que saem mais, tem uma margem menor, então, mas em média é no máximo 20% que a gente tira em cima do produto, do custo do produto. Tá, olha, eu vou te falar que tá baixo esses 2%. Tá baixo. Não, é sério, tá baixo, muito baixo. Sabe por quê? Porque isso não te dá nenhuma margem de erro, nenhuma margem de potencial de crescimento. Talvez, olha só, aí é que entra, talvez seja uma questão de ou aumentar o preço ou dar mais eficiência na produção, no sistema, para que esse custo baixe. E aí você mantém o preço, mas a sua margem aumenta, né? Essa margem de lucro, vamos chamar, aumenta. Por quê? Eu acho 2% realmente muito pouco.
Eu acho muito. Não existe um fator assim que esse aqui tá bom, esse aqui não tá bom, mas eu acho 2% muito pouco. O 15, 20% acho que tá ok, tá? Mas eu acho que 2% tá muito pouco. Tem que repensar. Na minha opinião, vocês deveriam repensar, deveriam recalcular isso. E faz Não, parte. estamos abertos para É, isso, assim, sem problema nenhum. é É o que claro. a conclusão que a gente está chegando hoje, né, com as Sim. tabelas que a gente está fazendo, se a gente aumentar isso para, vamos supor, 5% ou Uhum. 10%, a gente fica muito dispareio da China, né? Então, aí é mais vantagem a pessoa comprar da China, esperar chegar, tal, não sei o quê, do que comprar da gente. Então, o preço muda muito, porque são peças muito pequenas. Uma pecinha dessa aqui, se você aumentar muito, ela sai de 3,50, ela vai para 5. Aí a pessoa não compensa para as nossas artesãs comprar. Entendeu? Mas isso é no atacado. A pessoa tem que comprar 200 peças dessa para a gente ter essa margem de lucro de 2%. E como a gente já sabe quanto tá custando o nosso tempo, a gente está com todas as contas pagas, Não, né? eu entendo. Pagar 2%, ela está com tudo pago e aí é o lucro real da empresa. Isso é muito bom, porque é uma outra coisa que é importante, né? Você sabe, você tem certeza do que você está falando. E isso é uma coisa muito, muito importante, porque aquele papo de multiplica por 2, multiplica por 3, isso não funciona. Aquilo é uma regra que mais ou menos funciona para um móvel de MDF, mais ou menos ainda, mas não é certo, né? Eu vi uma vez o Elias Leão falando, acho que numa live, eu não lembro direito onde, que na época dele, o vezes 3 funcionava. E funcionava bem, que ele ganhou dinheiro, ele ensinou outros marceneiros ganhavam dinheiro, mas eram outros tempos, né? Outros tempos, a concorrência era diferente, o material, o acesso a materiais eram diferentes. Sim. Então, na época, naquele tempo a gente não tinha tanta informação. Então, o material vezes 3, naquela época, funcionava. E o pessoal tenta arrastar isso até hoje, né? Hoje já funciona. Quer ver? Eu vou te dar um exemplo aqui interessante. Quando eu era garoto, quando eu era novo e eu trabalhei em construção civil, só para dar um exemplo, trazer um número que eu lembro aqui. Por exemplo, um saco de cimento, ele custava por volta, na época, de R$25. Isso aí já no plano real, custava R$25. R$15, desculpa, custava R$15. E um pedreiro ganhava, na época, 25, né? R$25, mais ou menos. Dependia, 20, 25, 15, tinha de pedreiro que ganhava 15, ou seja, o pedreiro ganhava um saco de cimento, né? Se na época ele baseasse o seu trabalho por o meu dia custa um saco de cimento, estava ok. Hoje, um saco de cimento custa aí por volta de R$25 aqui na minha região. Se ele for balizar o preço dele pelo saco de cimento, ele está perdendo dinheiro, né? Ele está perdendo dinheiro. Então, por quê? Já pensou se trabalhar R$25, o seu dia vale R$25 hoje? Pois hoje é, na época... Qualquer diarista tem que ser pelo menos 100, 120. Isso, na época, se eles fizessem essa conta, dava dinheiro. Por quê? Porque os 25 que eles ganhavam, 15 a 25 que eles ganhavam, era condizente com a necessidade deles para o salário, para remuneração de um pedreiro na época. Hoje não é mais. Então, essa que é o perigo. Por quê? Porque a indústria vai mudando o preço do seu material, os custos pessoais vão mudando, e se você não refaz conta o tempo inteiro, talvez aquele custo do material ele tenha caído por uma questão de concorrência mundial, porque não deixa de ser um produto industrial, um MDF, um puxador, um trilho, um rodízio. Então, ou seja, isso caiu de preço proporcional à realidade do móvel, e o seu custo de vida subiu, porque o açougue subiu de preço, a padaria subiu de preço, o leite, a gasolina. Ou seja, o seu custo subiu muito, mas o preço do material não subiu tanto, mesmo que tenha tido uma alta agora. E aí você continua fazendo essas contas, isso pode ser extremamente perigoso, né? É um exemplo ótimo esse do saco de cimento, eu não conhecia, não,
muito bom. E a desvalorização da moeda, né, influencia muito nisso aí também. Material vezes 3 não existe. Não, e outra coisa, não existe uma fórmula que dure para sempre. Né? Por exemplo, hoje esses seus 2%, 3% pode estar fazendo sentido e pode estar sendo bom. Talvez daqui a 6 meses já não funcione. Exatamente. Talvez não funcione. Por quê? Porque talvez o seu custo pessoal suba e você precisa melhorar a sua retirada, precisa melhorar o seu salário, e aí esses 3% já não comporta mais, talvez. Em muitas situações. E assim, muita gente me manda mensagem, como é que eu precifico, isso aqui, como é que faz cálculo? As pessoas querem uma fórmula pronta, e não existe. Você tem aí bons programas, você tem aplicativos, a gente tem planilhas já prontas, e que podem servir, cálculos que podem servir de base. Mas a precificação, o cálculo, as despesas e tudo é diferente de uma pessoa para outra. Cada realidade é diferente. Cada realidade é muito diferente. Então, assim, sentar realmente na frente do papel do computador e fazer cálculo, fazer conta, estudar, testar na prática, validar isso, ver se passou 1 mês, 2 meses, ver se você realmente está colocando dinheiro no bolso. Então, é um processo que é longo. A parte mais difícil do nosso empreendimento aqui é justamente essa parte administrativa. Atender o cliente é gostoso, no meu caso aqui é gostoso, fazer as peças é gostoso, desenvolver os produtos é maravilhoso, pôr a CNC para funcionar é uma delícia, limpar a oficina é um tesão, tudo. A parte administrativa é a que dá mais trabalho, é a que faz mais cair cabelo aqui. É verdade. Mas porque as fórmulas, você também está perdendo o cabelo com força. Mas as fórmulas, cara, elas são interessantes pelo seguinte, elas funcionam Inclusive, bem. A única coisa que faz eu e Dona Kátia brigar é a parte administrativa. Pois é. Porque olha só, as fórmulas, as planilhas, os programas, eles funcionam muito bem quando é um negócio extremamente igual e repetitivo. Por exemplo, você tem um supermercado, você tem os custos do supermercado, funcionários, água, luz, aluguel, IPTU, impostos, o custo do sabão, do shampoo, da água, do açúcar, do sal, beleza. Você joga aquilo no programa, o preço final de venda já sai pronto. Isso é simples. Agora, quando a gente fala de uma produção, seja ela industrial ou artesanal, cara, tudo muda. Sério, tudo muda. Tudo pode ser melhorado, mudado e desenvolvido a todo tempo. Há poucos dias eu estava conversando com o dono de uma metalúrgica, pedindo para ele fazer um produto para a gente, que vai ser útil para a gente na marcenaria, que é aquele rodízio retrátil, que tem, como você coloca na bancada, você pisa, a rodinha vai, levanta a bancada e você se locomove. Pois é, aquilo não tem no Brasil, e eu pedi para um dono de metalúrgica desenvolver isso. E aí ele está desenvolvendo para ele vender. Eu falei, cara, como eu tenho contato com ele, eu falei, cara, faz isso para a gente, isso vai ser bom. Ele falou, rapaz, isso vai ser bom para a gente aqui na empresa também. Eu falei, só tem que ser parrudo, hein? Tem que aguentar peso de máquina. Não, vai ser. Porque aqui na empresa, a gente faz o quê? A gente tem uma produção. Eles têm linha de produção. Aí fica todas as peças de aço, né, usinado ali, numa etapa, numa bancada. Eles pegam daquela bancada, colocam no carrinho, levam para o segundo ponto de trabalho, coloca de novo na bancada para o outro operador ir trabalhando. Agora, o que ele falou? A gente vai movimentar as bancadas inteiras. As bancadas vão ser o carrinho. Você ganha produtividade com isso. Ganha produtividade. Muita. Parece que não. Então, na nossa produção artesanal, às vezes um simples detalhe, às vezes uma simples mudança de uma máquina de lugar, um gabarito que você perde um tempo construindo, né, você alavanca muito. E isso vai significar o quê? Aumento ou na sua produção, ou aumento no lucro, aumento na qualidade. Pode significar várias coisas dependendo daquilo que você fizer. Então, a gente que está na produção artesanal, primeiro, não existe pegar o segredo do Edson e replicar. Não existe. O Edson, Adilson. Não existe.
A gente pode ter... A gente usa óculos, eu sou careca, ele tá ficando careca, mas... A gente usa vermelho. Usa vermelho, mas parou por aí, cara. Parou por aí. Parou por aí a diferença. Então, não existe essa de copiar o que a outra pessoa faz. Existe sim, eu vou modelar, né? É um termo muito utilizado hoje em dia, eu vou modelar. Eu vou pegar como modelo que o Edson está fazendo, vou adaptar a minha realidade e vou aprimorar. Então, isso é modelar, não é copiar. É modelar, estou me modelando, estou moldando, me inspirando. Isso vale, isso é muito bom. Isso é muito bom. E que pode não funcionar, por exemplo, para mim, o seu método, sua estratégia de trabalho, para mim não funcionaria. Eu não sei nada de CNC, eu não sei construir uma CNC, ou seja, eu teria que fazer um baita de um investimento, contratar alguém que entende CNC, só aí já danou-se o meu negócio. É bem isso que você falou mesmo. Você pode até beber na fonte, né? Sim. Mas você não vai exatamente copiar aquilo. E outra, se você copiar aquilo, você vai estar correndo atrás, a pessoa vai estar sempre à sua frente. Então você tem que realmente se inspirar, ver aquela pessoa, aquele projeto, tal, não sei o quê, se inspire. A única coisa, não tem problema nenhum nisso, a única coisa feia, né, vamos dizer assim, é você falar que criou. Não, sim, caiu do céu na minha cabeça e eu desenvolvi isso aqui. Isso aí é meio esquisito, né? Mas não tem problema nenhum em copiar, em se inspirar. Eu mesmo não crio nada. Todas as ideias, as clientes que me trazem, eu vi isso na internet, eu vi isso aqui, uma foto daqui, tal, não sei o que, pega no Instagram, me manda, tal, não sei o que. Eu faço, não tem problema nenhum. Eu não preciso perder tempo criando, queimando neurônio criando. Entendeu? Sim. Funciona mais ou menos dessa forma. Isso não quer dizer que eu estou copiando os outros para tentar tomar o lugar dele. Não, o pessoal me pede, eu tenho que atender, né? Mais ou menos isso aí que funciona. Às vezes, na maioria das vezes, são produtos de fora. Não, o produto daqui, quando eu vejo que a pessoa está querendo um produto de um produtor nacional, vamos pôr assim, eu tenho essa sensibilidade, né? Eu vejo a foto, vou pesquisar, tal, não sei o quê. É de um cara que faz no Rio Grande do Sul. Aí eu descubro, eu vou lá e cobro mais caro que ele. Uhum. Eu faço para a pessoa que me pediu, mas eu vou cobrar mais caro que ele. Porque eu não vou queimar o cara ou faço mais barato para tomar o cliente. Não, eu tenho essa sensibilidade. Agora, se é um produto do gringo, lá, da Alemanha, da Rússia, da Polônia, que você não tem aqui no Brasil, aí eu faço o meu preço, então, não sei o que, atendo com o maior carinho, com o maior prazer. Já fiz isso várias vezes e não tem problema nenhum. Agora, queimar o coleguinha, né, para tentar... Não tem sentido isso aí. Você tem que cobrar... tem que ser... Querendo ou não, você tem que puxar a régua para cima, né? Você tem que puxar a régua para cima. Certo. Você querer puxar o tapete do outro... Você não, exatamente. Esse é um termo. A gente não pode puxar o tapete do outro porque... se a gente puxa o tapete de alguém, tudo desmorona, essa que é a verdade. A gente não pode querer que o mercado caia, a gente tem que querer que todo mundo cresça. Eu acho que é muito por aí, sabe? A gente está aí num momento bom para as peças artesanais, voltou a estar bom, ela foi muito boa na minha época de artefatos de madeira, de artesão, foi muito bom, realmente, assim, eu falo que foi uma época boa e que meio que caiu no esquecimento entre 2006 e 2015, e que agora está voltando. Assim, eu falo, caiu no esquecimento, mas é claro que teve gente que continuou ali se dando bem, ganhando, faturando, mas não era o mesmo boom que foi naquela época. E que agora a gente está voltando novamente para ter essa valorização, né? Então, isso é muito bom para a gente. E o que a gente precisa é que todo mundo cresça, né? Todo mundo... que todo mundo vá junto, todo mundo... Porque aí você cria uma demanda que não existe, né? A gente parar para pensar, tudo precisa criar demanda. Muitas vezes precisa criar demanda, criar desejo. Não criar demanda, mas criar desejo. Isso é importante, né? Então, quanto mais fomenta isso, quanto mais gente posta sobre uma tábua de corte bonita, mais o consumidor da outra ponta fala assim, cara, eu quero ver isso. Eu quero ter uma dessa. Eu quero ter. Né? E isso... até a própria pandemia serviu para isso, né? Porque para esse aumento na procura por produtos artesanais e tal. Sim. Porque a pessoa está mais em casa, né? Está por causa do home office e tal, todo mundo
Mas em casa a pessoa repara mais na própria casa e quer decorar, quer melhorar, quer deixar mais alegre. Sim. Isso aí porque, pode não parecer, mas a pandemia influenciou muito o mercado do faça você mesmo, né? Muito. O mercado da madeira. E não só nisso, como até até o próprio padrão de construção imobiliária, isso vai mudar daqui para frente, já está mudando. E vai mudar muito, que a pandemia tem um lado ruim, óbvio, o preço, né, de 630 mil vidas só no Brasil até agora, mas, mas teve o lado bom também, que eu acho que, né, teve muita miséria, mas de qualquer forma temos o lado positivo da coisa. Mas me conta aí, que grande lição você tirou desse tempo agora empreendendo, principalmente agora que a dona Kátia assumiu com você, tá todo mundo, agora de verdade, agora virou um negócio de família, né? Que grande lição que você tira disso, hein? Tá valendo a pena, não tá? Como é que é? Não. Deixa eu pensar aqui, uma lição, cara, eu tinha mais ou menos uma noção da dificuldade que seria, né? Da dificuldade que está sendo, né? Eu não sei aonde que termina a dificuldade e começa o desfrute, né? O usufruto do que você conseguiu. Eu ainda estou na parte da dificuldade. Então, a lição que eu tiro é: não faça loucura, não largue o emprego, não faça como eu fiz, né? Faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. É arriscado. Teve gente que tenta, tem gente não, tem muita gente que faz isso, tenta e depois não dá certo. Você pode estar iludido, você pode estar achando que está no caminho, que nem o Adilson falou, não, meu negócio é fazer tábua de carne, não vou fazer nada, isso aí vende e tal. Tenta experimentar, vai experimentando, mantenha o seu emprego, tenha paciência e vai experimentando, vai fazendo peças e vendendo. Não largue tudo de uma hora para outra, porque o caminho é tortuoso. É possível, acredite nisso, você consegue, mas não faça de forma súbita. Faça paulatinamente, faça devagar. Eu tinha, quando eu larguei o meu emprego para começar aqui, né? Eu tinha, de qualquer forma, eu tinha o amparo do trabalho da Kátia, né? Então, ela segurou a ponta por mais de ano, né? Segurou a conta das contas, né? E então eu tinha um porto, não era assim, não foi esse negócio também todo de supetão, né? E depois que eu me ancorei, que eu tinha lá, pelo menos, eu acho que eu consigo pagar o arroz com feijão. Você topa enfrentar? Aí ela saiu, né? Eu não estava ganhando mais do que eu ganhava antes, mas eu já conseguia dar um anteparo para ela dar o próximo passo. Então, aí ela saiu. E agora a gente está trabalhando junto para subir o padrão de vida e voltar ao que era antes, né? Aos ganhos de antigamente. Mas tudo dá mais prazer. Você está investindo no que é seu, você está criando coisas, você não está cumprindo ordens, apesar que o cliente é um patrão, né? Mas você está criando as coisas para atender. É muito diferente o universo do empreendedor do empregado. O empregado está ali, cumpre aquele horário, aquela rotina de trânsito, de pausa para o almoço e volta. E a happy hour da sexta-feira é sempre o dia mais importante. Não. Aqui o dia mais importante para a gente é segunda. Segunda tem que entregar, tem que não sei o quê, né? É outra vibe, é outro negócio. É um negócio que dá muito tesão, dá muito prazer de ser realizado. É sofrido, é doído, às vezes dá umas tretas que a gente tem que resolver, não pode deixar para depois, não pode deixar passar porque não vai se resolver sozinho, a gente tem que resolver. Mas eu ainda não me arrependo não, da decisão que a gente tomou. Não. Beleza. Expectativa para 2022? Ótimas. Expectativas muito positivas. Eu acho que a gente está no caminho certo. E, cara, a minha expectativa maior é no final de 2012 conseguir tirar uns 5 dias de férias para poder descansar. É isso. Muito bom, muito bom. Ai, gente. Olha, Edson, a gente está aqui com 1h20 de papo. Eu te agradecer, muito obrigado. A gente conversaria aqui, acho que
gente conversaria por horas aqui, mas a gente tem que trabalhar também. É que a gente está gravando de manhã, a gente estava tentando gravar à noite, mas a gente conseguiu gravar de manhã, foi melhor, achou melhor. À noite está chegando todo mundo muito, muito caído, muito cansado, mas agora está chegando aí, está na hora, são 9h30 da manhã aqui, 8h30 da manhã aí, o Edson está no... É Mato Grosso, é Mato Grosso, né? É Mato Grosso do Sul. Mato Grosso do Sul. Eu sempre confundo os dois, é Mato Grosso do Sul. Então, aí está no Mato Grosso do Sul, lá tem um fuso horário de Greenville. Então, lá tem fuso horário, tem 1 hora atrás do horário de Brasília. Mas, Edson, muito obrigado pelo papo. Acho que isso vai ajudar muita gente, cara. Valeu mesmo. Tá bom? Obrigadão, cara. Um abraço. Um abraço, pessoal. Ó, fui. Obrigado, pessoal. Tudo de bom. Bom 2022 para todos. E bom 2022 para todo mundo. Isso aí. Até.